Olá, vamos abordar sobre o tema ações possessórias. Então, vamos lá. A ação possessória é o meio de tutela da posse perante uma ameaça, turbação ou esbulho, também denominada de interditos possessórios, que são a manutenção, a reintegração e o interdito proibitório. Para a propositura da ação possessória, é necessário que o agente tenha a posse, ou seja, o detentor ele não tem essa faculdade justamente por não ser possuidor. No artigo 1197 tem a seguinte redação: a posse direta de pessoa que tenha a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Ou seja, os possuidores direto e indireto eles podem propor ação possessória contra terceiros ou um contra o outro. No caso de haver a posse escalonada, ou seja, um possuidor direto e mais de um indireto, é preciso verificar qual das posses foi ofendida, porque somente o titular dela será legítimo. Porém, quando for contra terceiro, haverá legitimação concorrente, podendo estará um litisconsórcio, que não será obrigatório. A legitimação ativa da ação possessória, ela pode ser tanto para possuidores diretos como indiretos, com posse própria ou derivada. A legitimação passiva é do autor da ameaça, turbação ou esbulho, e a ação ela pode ser proposta tanto contra o autor do ato molestador, contra quem ordenou sua prática, também do terceiro que recebe a coisa de má-fé, sendo legitimados passivamente a pessoa jurídica de direito privado, quem comete o ato molestador, e a pessoa jurídica de direito público, contra as quais poderá ser deferida a medida liminar. No artigo 1207 do Código Civil tem a seguinte redação: o sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para efeitos legais, ou seja, o herdeiro ou sucessor mortis causa não precisa provar sua posse anterior, mas apenas a do decújo, sendo a ele de legitimado passivo. Há também a possibilidade de conversão da ação possessória em ação de indenização. Segundo João Batista Monteiro, quando a perda, destruição ou deterioração da coisa se dá após o ajuizamento da demanda, havendo pedido cumulado de indenização, o juiz é obrigado a tomar em consideração o fato novo e a ação deve ser tida como precedente apenas para efeito de condenar o réu na indenização, em que se abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes, ou seja, em tal situação, o próprio valor da coisa objeto da posse. O princípio da fungibilidade das ações possessórias está regulamentado no artigo 554 do Código de Processo Civil e tem a seguinte redação: a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados. Ou seja, o juiz ele vai determinar qual é a proteção mais adequada, seguindo os requisitos. E aí, a partir da exposição dos fatos do possuidor, o juiz vai aplicar o direito. O Código de Processo Civil também permite a acumulação de pedidos na inicial da ação possessória. Está disposto no artigo 555, que tem a seguinte redação: é lícito ao autor acumular ao pedido possessório o de 1. Condenação em perdas e danos, 2. Indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para 1. Evitar nova turbação ou esbulho, 2. Cumprir-se a tutela provisória final. Nas ações possessórias podem existir a natureza dúplice. Em uma relação processual, em regra, é o autor que formula o pedido e o réu ele só vai pleitear a improcedência da ação. Essa polarização vai determinar o legítimo ativo e o legítimo passivo. Geralmente, o réu ele pode oferecer a reconvenção, que na verdade é uma proposição de outra ação. Porém, quando há natureza dúplice na ação, em alguns casos, excepcionalmente, não existe essa predeterminação dessas legitimações, ou seja, qualquer um dos sujeitos pode ajuizar a ação contra o outro. No Código de Processo Civil, no artigo 556, dispõe o seguinte: é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Ou seja, na natureza dúplice, é permitido que o réu, na contestação, demande a proteção possessória. A ação será de força nova se a proposta dela for feita dentro do prazo de 1 ano e dia após a turbação ou esbulho, e ela também será regida pelo procedimento especial. Porém, será de força velha se passar desse prazo, ou seja, o procedimento será comum e não terá o caráter possessório. Em relação à exigência de prestação de caução, o artigo 559 do Estatuto de Processo Civil
dispõe do seguinte texto: se o réu provar em qualquer tempo que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução, real ou fidejussório, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Ou seja, se o réu provar que o autor que foi mantido ou reintegrado na posse, ele carecer de honestidade financeira para, no caso de responder por perdas e danos, o juiz ele vai dar o prazo de 5 dias para requerer a caução. Caso não deposite o caução, o juiz vai entregar a coisa litigiosa na mão de terceiro. Porém, tem a ressalva da impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Sobre a reintegração de posse, ela pode ser descrita como uma ferramenta necessária para remediar as situações nas quais determinado imóvel tenha sido esbulhado, ou seja, que esse imóvel tenha sido usurpado de seu dono original. Independendo do fato de ter sido um esbulho parcial, o qual apenas prejudica o uso do bem parcialmente, porque uma parte do terreno é ocupada e não o terreno como um todo, ou um esbulho total que compromete completamente o uso, porque afasta completamente o dono do terreno desse terreno. Em outras palavras, basta que exista um afastamento da capacidade que o dono primário, o possuidor original, possui de dar um fim preterido, o fim desejado ao imóvel, seja esse afastamento total ou parcial, como já foi dito. Existem, no entanto, 3 formas desse afastamento de vir. A primeira forma é o esbulho por posse violenta, depois o esbulho por posse clandestina, junto com a posse violenta tem também a ameaça, pode ter também a ameaça. Aí vem o esbulho por posse clandestina e o esbulho por posse precária. Isto posto, vale ressaltar que existem situações nas quais estes possuidores, esses donos desses imóveis são privados, ainda que privados de seus bens, percam o direito à reintegração de posse. Perdão direito assim, naquela. Um exemplo disso, salvo em certos casos, se vê no caso de terrenos já abandonados, Porque, vamos lá, a reintegração de posse, ela requer que o terreno tenha uso fático, o dono tem que ter a posse fática do terreno. E o que isso significa? Para simplificar, terrenos realmente abandonados, eles não sofrem esbulho por certos motivos. Vamos lá. A posse ela tem que estar em certo uso, no uso preterido pelo dono do imóvel. Não basta ter um terreno por si só, Cristiano Chaves, ele diz o seguinte: se o exercício do poder de fato é voluntariamente interrompido pelo dono do terreno, ele não tem mais como se cogitar posse. A ocupação de bens já desocupados por seus titulares não ofende qualquer posse. Sendo assim, ele também fala que cabe ao magistrado averiguar se o comportamento do autor corresponde ao que versa o senso comum. Porque se o autor ele não demonstrar que existe a pretensão do que ele quer fazer e se ele não estiver dando o fim que ele quer dar ao imóvel, sua condição de réu possuidor, vai ser definido que falta interesse processual no caso, e o processo nesse caso será extinguido sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito. Existe também o denominado esbulho judicial, que não chega a ser um esbulho, porque o titular ele perde seu imóvel não por usurpação, mas por decisão judicial. É o caso da penhora. Não tem cobertura por ações possessórias, interditos proibitórios, porque os fatos eles estão atingindo o bem de terceiro, de certo modo. Eles estão sendo embargados pelo Estado, e aí vai ser interposto por embargo de terceiro. E porque o bem não está mais na esfera de alcance do propositor da ação possessória. Então, citando a súmula 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiros fundada em alegação de posse, advinda por compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Em relação a bens de terceiros, os meios de evita alienação dos bens são todos válidos, quanto forem ilícitos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a manutenção da posse. No artigo 560 do Código de Processo Civil, em sua primeira parte, diz que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Antes de mais nada, nos resta saber o que significa essa turbação. Nas palavras de Aubrey, é todo fato material ou todo ato jurídico que, direto ou indiretamente, constitui ou implica uma pretensão contrária à posse de outrem, ou seja, há uma restrição no exercício da posse, sendo esta menos ofensiva que a do esbulho. Portanto, se essa lesão for atual, concreta e efetiva, de modo que crie incômodos e dificuldades no exercício da posse, caberá o uso da manutenção de posse, para que o causador da moléstia tenha a obrigação de abster-se de praticar atos contrários ao pleno e livre exercício da posse do autor. Imaginem uma situação entre Tício e Mévio. Tício adquire uma chácara que é próxima da propriedade de Mévio. Passado alguns dias, Tício remove a cerca para que seu gado possa pastar no terreno de Mévio. Passa-se um mês e Tício adentra no terreno de Mévio e corta 5 árvores, realizando uma obra nas proximidades da entrada da propriedade de Mévio, que dificulta seu acesso e de terceiros.
Como pode observar, Mévio sofre visíveis incômodos que serão paralisados pela ação de manutenção da posse. O artigo 555 permite ao autor cumular com a ação de manutenção da posse a reparação de danos e indenização dos frutos, podendo ainda impor medida necessária para evitar nova turbação. Isso tudo é visto no inciso 1º. Na via judicial, o magistrado determina a medida para constranger o devedor a atender a determinação judicial, sob pena de multas diárias. Há 3 formas de verificar o prazo inicial para ajuizar uma ação. Se for vários dias e homogêneas, a exemplo, cortar árvores em vários dias seguidos, é de ano e dia a partir do primeiro ato de agressão. Se forem eles distintos e heterogêneos, como cortar árvore um dia e no outro deixar animais pastarem, haverá um prazo decadencial. Por fim, se for uma série de atos preparatórios, somente a partir da conclusão do ato complexo é que o termo inicial do juizamento da ação toma-se início. A terceira demanda possessória mais frequente é o interdito proibitório, que ocorre quando o proprietário se vê na iminência de esbulho ou turbação. Nesse caso, o problema em relação à posse ainda não ocorreu, mas pode acontecer a qualquer momento. A proteção da posse é matéria que diz respeito, em especial, ao processo civil e está previsto no artigo 567, que diz: o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Basta o proprietário provar que está de fato na iminência de acontecer algum problema na sua posse, para que o juiz o proteja de forma antecipada. Vamos treinar? Escolha a alternativa correta. Alternativa A. Os direitos autorais não podem ser objeto de proteção por meio de interdito proibitório, dada a impossibilidade do exercício da posse sobre coisas incorpóreas. Alternativa B. De regra, a posse do imóvel não faz presumir o das coisas móveis que nele estiverem. Alternativa C. É também possuidor aquele que, mesmo achando-se em situação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste, sob suas instruções. Alternativa D. A via adequada para fazer cessar o esbulho é a ação de manutenção de posse, enquanto que o remédio para a turbação é a de reintegração de posse, conquanto as ações possessórias sejam fungíveis. Se você escolheu a alternativa A, acertou. Os direitos autorais não podem ser objeto de proteção por meio de interdito proibitório, dada a impossibilidade do exercício da posse sobre coisas incorpóreas. A lesão à posse pode se dar pela turbação ou pelo esbulho, a que correspondem as ações de manutenção e ou reintegração, respectivamente. A esse respeito, é correto afirmar: alternativa A. A ação de interdito proibitório é cabível em caso de ameaça de lesão à posse, seja por esbulho ou por turbação. Alternativa B. No esbulho, há mais que mera ameaça, o que justificaria o interdito proibitório, mas não chega a haver a perda da posse. Alternativa C. As ações possessórias visam a tutela jurisdicional da posse, sendo classificadas conforme a intensidade da agressão. A ação de reintegração de posse é cabível em caso de turbação, entendida como um incômodo ao exercício da posse. Alternativa B. A ação de manutenção de posse é cabível em caso de esbulho, que pressupõe a perda da posse. Se você marcou a alternativa A, acertou. A ação de interdito proibitório é cabível em caso de ameaça de lesão à posse, seja por esbulho ou por turbação. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu vou falar com vocês sobre autoexecutoriedade ou autotutela. Esta que é fundamentada pelo parágrafo 1º do artigo 1210 do Código Civil de 2002, onde diz que o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, primeiro abrange só a atos de turbação ou esbulho, como já foi explícito logo no início do parágrafo. Mera ameaça à posse não configura a utilização de autotutela, certo? Não é abrangido. Também vemos duas condições em que deve se respeitar. O princípio da proporcionalidade, não devendo haver exageros em uso de força, em uso dos meios, sob pena da conduta ela converter-se como ato ilícito. É um ato que já é previsto pelo Código Penal, no artigo 345, que seria o de exercício arbitrário das próprias razões. Também mostra-se que deve-se reagir imediatamente
no caso esse imediatamente, exatamente no momento da ação ou na primeira oportunidade que tenha o possuidor. Caso opte pela não reação, a autotutela é totalmente excluída das possibilidades e aí a ação somente via judicial. A autotutela lembra muito, né, dos tempos os tempos passados, onde o Estado, ou nem havia Estado, o mais forte ganhava, né? Então, é realmente uma via extrajudicial e por isso você tem que ter muito cuidado nessa ação, nos casos, porque qualquer desrespeito a essas condições pode se tratar de um delito. Existem duas formas, né, dessa aplicação, que seria a legítima defesa da posse, que consiste numa reação a uma turbação. Por exemplo, seria um incômodo, né? Uma reação a um incômodo. Por exemplo, você tem um terreno, uma fazenda, e um vizinho seu deliberadamente decide instalar uma cerca divisória, cuja invade o seu terreno. Logo, você pode reagir retirando essa cerca, certo? Mesmo que cause danos a esta cerca, mas esta invade a sua propriedade, então você não seria responsabilizado, certo? E também o desfosse imediato, que seria em caso de esbulho consumado. Implica-se na recuperação da posse, né? A defesa imediata é injusta perda de posse do autor. Então, existe também, como explícito no curso de Direito Civil de Cristiano Chaves e de Nelson Roosevelt, existem algumas opiniões contrárias no sentido na inconstitucionalidade do uso do desfosse imediato, certo? Mas isso é mais para uma discussão. O que vale, o que é escrito, é que esta, respeitando as condições de proporcionalidade e reação imediata, esta pode ser um meio utilizável. Também se estende esses métodos ao possuidor direto e o indireto, né? Quando o direito tem, porquanto ambos eles possuem interesses relacionados a coisas, sejam materiais ou econômicos. Então, também em casos onde um servente ele pode reagir mesmo na ausência do possuidor, devido a esses mesmos interesses, certo? Na proteção da posse, seus valores econômicos ou materiais. Agora a gente vai falar um pouco sobre a tutela da posse por outros mecanismos. A gente viu anteriormente os casos em que a gente pode acionar a proteção possessória. No entanto, o ordenamento jurídico vai oferecer outras formas de tutelar a posse, e uma delas é a emissão de posse. Vai ser um remédio processual que, quando haver uma violação a um direito subjetivo, ele vai ser protegido por uma ação por meio da qual o particular pleiteará ao Estado uma prestação jurisdicional. Ela vai ser caracterizada por ser uma ação petitória e não possessória, adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir na posse pela primeira vez porque o alienante ou um terceiro resiste em entregá-la. Dessa forma, o novo proprietário invocará o jus possidente, que é a posse fundada na propriedade que lhe foi transmitida. Carlos Roberto Gonçalves diferencia da reivindicação, dizendo que a emissão é consolidar a propriedade em sentido amplo, enquanto a reivindicação vai ter por fim reaver a propriedade. Vai ter como consequência processual a dispensa da futura execução para entrega de coisa certa, já que o magistrado vai ordenar que o réu seja intimado a restituir a coisa após a prolação de sentença já procedente. Outro exemplo é a anunciação de obra nova, que vai proteger os direitos materiais de vizinhança e de construção, e tem por objeto a proteção da propriedade, visando embargar a construção de nova obra que afeta o proprietário ou condômino. Arnaldo Rizardo vai dar um exemplo da construção de uma parede apoiada do vizinho, cujo peso ou rachadura cause fissuras nessa última. Assim, vai proteger o condômino ou proprietário dessa perturbação.